Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E eu não vejo a hora de ver a carinha de vocês na nossa salinha de aula. Estou morrendo de saudades. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar com as nossas aulinhas online e as nossas aulinhas ao vivo, combinado? E ó, antes de começar, eu quero que vocês não se esqueçam de mandar bastante fotinhos lá no Google Sala de Aula, porque eu, a professora Vilma, a professora Shirley e a professora Grazi estamos adorando. Parabéns, galerinha! E hoje, para dar início às nossas atividades, nós vamos começar com o livro Investigar. Isso mesmo, separem aí o livro Investigar e vamos começar com a página 20 e vamos até a 22. Vamos lá, turminha, para a primeira página? E nessa primeira página é a página 20. Não esqueçam de colocar o nome e a data. E hoje nós vamos conhecer mais um objeto utilizado para ver coisas bem longe. E o nome desse objeto é uma luneta. Será que vocês sabem o que é uma luneta, turminha? Será que vocês têm uma luneta? Se vocês tiverem, legal, deixem separadinhos para vocês mostrarem para os nossos amiguinhos na nossa aula ao vivo, combinado? E quem não tiver, não tem problema, porque é só reparar essas imagens aqui, ó, desses quatro objetos que são lunetas. Para que será que servem algumas lunetas? Será que vocês sabem? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês nessa parte que está escrita aqui, ó. As lunetas são instrumentos usados para observar coisas que estão muito distantes, como a lua e as estrelas. Vejam alguns modelos de luneta. Olha lá, tá vendo essa daqui, cor de laranja? Essa é um tipo de luneta. Aí tem essa daqui um pouquinho maior. Aí tem essa outra aqui azul, ó. E tem essa última luneta aqui, ó, que tá em cima da lua, que é uma luneta mais simples, mas todas elas têm a mesma função. É isso mesmo. Ela tem a função de observar coisas que estão muito distantes, mas muito, muito, muito distantes mesmo. Um exemplo é a lua e as estrelas. Quando nós observamos a lua e as estrelas com a luneta, dá para a gente reparar várias coisas, inclusive enxergar ela bem de pertinho. Legal, né, turminha? E como é a lua de longe? Será que vocês sabem? E como que é a lua de perto? Hein, turminha? Será que vocês sabem? Será que vocês já olharam por uma luneta? Será que vocês já viram a imagem da lua em uma luneta? Nossa, deve ser bem legal, hein, turminha? Então, agora eu gostaria de saber como que é a lua de longe e como que é a lua de perto. Será que vocês sabem? Então, vamos observar essas imagens da lua de longe e a lua vista de perto e vamos comentar o que vocês perceberam nessas imagens? Nós vamos comentar na nossa aulinha ao vivo, combinado? E aí nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, ok? Vamos lá para mais uma curiosidade? Vocês repararam que na superfície da Lua há alguns buracos? Vocês notaram? Se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão notar que tem alguns buracos. E sabe como que é o nome desses buracos? Esses buracos são chamados de crateras. Será que vocês sabem o que é uma cratera? Como vocês imaginam que são formados esses buracos? Ou sejam, essas crateras? Vamos então comentar? Vamos comentar como vocês acreditam que são ocasionadas as crateras da Lua. Será que vocês sabem? Hum, eu não sei, mas eu vou ler para vocês como se formam as crateras na Lua.
Eu vou ler aqui essa parte aqui embaixo, ó. A maioria das grandes crateras da Lua foi formada por uma tremenda chuva de meteoros, ocorrida há cerca de 4 bilhões de anos. Ah, então agora eu já sei por que que a Lua é toda cheia de buraquinhos. Por conta de uma chuva de meteoros. E os meteoros são pedras, mas são pedras bem gigantes, né? E aí, turminha, vamos então brincar de produzir crateras em uma caixa de areia? Vamos lá, turminha? Então, preparem os materiais e mãos à obra. E os materiais que nós vamos precisar para fazer as crateras na Lua é uma caixa ou um recipiente com areia. Se vocês não tiverem uma caixa, vocês podem colocar em um Tupperware da mamãe, ok? Num potinho de plástico. Aí vocês vão separar um pouco de farinha de trigo, areia, né? E umas pedrinhas. Pode ser umas pedrinhas pequenas. Se vocês não tiverem pedrinhas, pode ser bolinha de gude, ok? Esses são os materiais que nós vamos usar para fazer as crateras na Lua. E aí, como que a gente vai brincar? Vocês vão pegar a caixa que vocês separaram, vão colocar a areia na caixa, vão colocar um pouco de areia, não precisa colocar muito, e vocês vão cobrir o fundo da caixa. E depois que você cobrir o fundo da caixa com areia, você vai fazer uma camada em cima da areia de farinha de trigo. Então você vai pegar o pote, vai colocar um pouco de areia e por cima você vai colocar um pouco de farinha de trigo até cobrir a areia. E em seguida, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as pedrinhas ou as bolinhas que vocês separaram e vocês vão colocar uma do lado da outra, em cima da farinha de trigo. Vão colocar com muito cuidado e vão colocar uma distante da outra. Não pode colocar tudo juntinho. Tudo bem? Em seguida, quando vocês colocarem a pedrinha lá e formar um buraquinho, vocês vão retirar a pedra. Vão retirar a pedrinha. E aí, quando vocês retirarem, vocês vão observar o que formou. E aí vocês vão ver que nessa farinha formou alguns buracos, ou seja, algumas crateras. E olha que legal. Essas crateras são bem parecidas com as mesmas crateras que tem lá na Lua. Legal, né, turminha? Então, depois que vocês fizerem a brincadeira, que vocês brincarem lá de fazer as crateras na Lua, vocês vão pegar uma folha de sulfite e vocês vão fazer o desenho, como se fosse a Lua. Só que vocês vão fazer o desenho das crateras que vocês formaram. Combinado, turminha? Nós podemos fazer isso na aula ao vivo, ok? Mas separem os materiais para a gente fazer juntinho. Tudo bem, turminha? E vamos agora para a próxima página. Nós vamos falar um pouco sobre transformações na cozinha. Nossa, que delícia, hein, essas imagens. Turminha, vocês já devem ter ouvido algumas frases. Será que o bolo cresceu? Ó lá, tem a imagem do bolo ali. Olha a outra imagem, uma moça levando uma bandeja. Vamos deixar a massa do pão descansar para crescer. Nossa, que legal! Então, turminha, a massa do pão, a gente já sabe que a massa do pão ela tem que descansar. E o bolo? Como assim? O que será que acontece para o bolo crescer? Você já parou para pensar sobre o que faz com que a massa do pão e a do bolo cresçam? Hum? Vamos trocar bastante ideias sobre o que faz a massa crescer, a massa do pão e do bolo crescer. Então, nós vamos conversar bastante e eu quero saber a sua opinião e as suas ideias sobre isso. Será que vocês sabem? Ó, tem um segredinho. A massa do pão tem um segredo e a massa do bolo tem outro. Então, eu quero que vocês me contem se vocês sabem, ok?
Em seguida, nós vamos registrar as ideias. Nós vamos registrar algumas hipóteses por meio de desenhos. Isso mesmo, nós vamos compartilhar com a turma as nossas hipóteses, né, com seus amiguinhos, e nós vamos desenhar nessa parte branca aí do livro. Ok? Será que vocês sabem por que será que a massa do bolo cresce e por que a massa do pão cresce? Eu quero saber. Então, eu quero que vocês me contem e depois eu quero que vocês façam um desenho bem bonito sobre essas ideias e sobre essas hipóteses. Combinado? Então, vamos lá para a próxima página. Essa última página, essa é uma atividade prática que vocês terão que fazer com o papai, com a mamãe ou com o responsável. Combinado? Essa atividade vocês terão que fazer uma receita. Pode ser uma receita de pão ou de bolo. Mas a receita nós vamos escolher na nossa aulinha ao vivo. Combinado? E a receita que nós escolhermos, vocês terão que fazer junto com o papai ou com a mamãe. E depois vocês vão me mandar bastante fotos para mim e para as professoras. E depois que vocês estiverem fazendo a receita na hora, né? Vocês vão, vocês vão registrar o passo a passo dessa receita. E o que vocês terão que fazer? Quando vocês estiverem preparando, vocês vão ter que me contar como que a massa, o que acontece com a massa antes de descansar. Será que vocês sabem? Então, se vocês forem fazer uma receita de bolo, a massa não precisa descansar tanto, mas se vocês forem fazer uma receita de pão, a massa precisa descansar, né? Então, nós vamos escolher uma receitinha ao vivo e depois, quando vocês estiverem fazendo a receita, vocês vão tirar essas dúvidas, né? Como que fica? Ó, vocês vão ter que selecionar com os colegas e a professora uma receita para preparar e registrando por meio de escrita e desenhos. Então, primeiro nós vamos escolher a receita e vamos escrever os ingredientes. Depois que nós escolhermos a receita, vocês terão que fazer essa receita junto com os seus responsáveis. Lembrando que nunca vocês podem entrar na cozinha sozinhos. Lembrem-se disso, ok? E aí vocês vão observar como que a massa está antes de descansar. Tem umas perguntinhas. Como você acha que a massa vai ficar depois de descansar? E aí, turminha? E aí depois você vai fazer o desenho da massa depois de descansar. Então, você vai fazer 3 desenhos. A massa antes de descansar, que você começou a preparar ela e você vai fazer o desenho. Depois, como você acha que a massa vai ficar depois de descansar? Então, esse retângulo do meio, você vai fazer o desenho de como você imagina. E aí, o último desenho é como vai ficar a massa depois de descansar. Então, conforme você vai fazendo a massa, você vai observando e vai fazendo os desenhos, combinado? E por último, esse desenho aqui, essa conclusão, nós vamos fazer todos juntos na sala de aula, na nossa aulinha ao vivo. Nós vamos registrar as conclusões da turma porque a massa cresceu. E aí nós vamos escrever todos juntos, todo mundo vai participar, e aí nós vamos chegar a uma conclusão de como essa massa cresceu e nós vamos escrever aqui nessas linhas. Combinado, turminha? Então, se preparem e mãos à obra para fazer essa receita super gostosa com a mamãe ou com o papai. Beijos, turminha. Espero que tenham gostado e até mais. Bye, bye.